Bem-vindo, irmãos, aqui para mais um vídeo aqui. Estamos aqui agora para a segunda parte do estudo sobre a volta de Jesus, tá? E eu queria fazer um comentário que ficou do vídeo anterior, que eu lembro para vocês lembram que eu estava falando que em 2 dias o Senhor nos deu a vida e no terceiro dia nos ressuscitará. Depois, lá em Levítico, né, o Senhor mandou Moisés preparar o povo durante 2 dias, que no terceiro dia ele voltará ao amanhecer, né? Esse amanhecer, tanto lá em Levítico, como o amanhecer quando Cristo ressuscitou, no dicionário Aurélio, está falando que o amanhecer significa romper, né, manifestar, aparecer. Então, no dicionário está falando isso. Então, eu queria falar para vocês essa observação, ok? Que ficou faltando, né? Para a gente saber que amanhecer no dicionário significa romper, né? Manifestar. Então vamos lá agora para o segundo estudo, ok? E vamos começar aqui em Mateus, tá? Lá, ó, Mateus 24, 32 ao 36. Ficou o contrário porque a câmera está virada, ficou o contrário. Mas eu vou falando o livro e o capítulo e os versículos para vocês, se vocês quiserem seguir na Bíblia de vocês, tá bom? Eu vou ler aqui o que está dizendo Mateus 24. Só um minutinho. Ó, vamos lá. Mateus 24, 32, né? Vamos lá. A parábola da figueira. Exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam, se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vos, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Lembro para vocês que eu falei que ninguém sabe o dia e a hora, né? Mas não está falando que a gente não pode saber quando o Senhor vai voltar, tá? Então vamos lá. Essa passagem aqui da parábola da figueira está falando que o Senhor vai preparar o povo, né? E a passagem aqui está dizendo que a figueira, muitos estudiosos falam que a figueira não é Israel, mas todos os estudos que eu já fiz, a figueira, eu considero a figueira como Israel. Então vamos lá, né? Assim também vos, quando vi todas essas coisas, saber que está próximo às portas. Beleza, irmãos? Então vamos lá, eu vou ler o próximo aqui em Marcos 13, 28 e 29, que é mais ou menos sobre a parábola da figueira também, porém com outras palavras. Ó, Marcos 13, 28 e 29, né? Marcos 13, 28 e 29. A parábola da figueira, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vos, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Que coisas, né, que vai acontecer? Guerras, rumores de guerras, terremotos. Isso aí a gente está sabendo que vai acontecer, né? Então agora nós vamos saber quanto tempo é uma geração. Vamos lá em Salmo 90, 10. Deixa eu pegar o Salmo aqui para vocês. Salmo 90, 10.
para vocês começarem a entender aqui que o Senhor está falando que uma geração tem 70 anos. Salmo 90, 10. Ó, os dias da nossa vida sobem a 70 anos e havendo vigor a 80 anos. Então, percebemos que uma geração tem 70 anos, ok? Então, vamos supor que uma geração tem 70 anos, né? E como é que eu vou saber essa geração dentro das passagens bíblicas? Fica fácil, né? Eu vou pegar outro livro aqui para vocês tentarem entender, mas se vocês observar, a figueira brotou em 1948, né? 14 de maio de 1948. Né? Então, a gente tem que começar a contar uma geração de 70 anos a partir de 1948. Então eu vou tentar explicar agora para vocês sobre essa questão, né, desses 70 anos, que é uma geração, tá bom? Só um minutinho aí, irmãos. Para vocês começarem a entender aqui, só um minutinho. Ó, vamos lá. Uma geração, 70 anos. Então, em 1948, a figueira brotou, que é Israel, né? E na Isaías vai falar também. Tem Isaías aí, não tem? Não, tem. Esqueci de pôr Isaías, mas depois eu pego para vocês aqui. Isaías 66, 8, que fala sobre poderá uma nação nascer em um só dia, né? Tem essa profecia de Isaías, né? E aí, então, vamos lá. A nação de Israel nasceu em um dia, em 1948, 14 de maio de 1948. Então, vamos lá. Agora fazer conta, hein? 1948, né? Mais 70 anos, dá 2018, ok? Essa é a geração que o Senhor falou. Não passará essa geração sem que todas as coisas vos aconteçam. Que coisa que vai acontecer? O tempo do fim, a grande tribulação. Tudo que está acontecendo está dentro dessa geração. Então nós vivemos a última geração que está escrito na Bíblia. Só que tem pessoas que confundem assim, ó, 1948 até 2018. Né? Aí tem pessoas que falam, não, então teria que ter terminado em 2018. Não, irmãos, teria que ter terminado em 2018, não. Essa geração que quando o Senhor profetizou, ele profetizou sobre a geração de 1948 até 2018, 70 anos, né? A partir de aí é que ele está falando que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Então vamos lá. Se você pegar essa última geração, de 1948 a 2018, nós temos que pôr mais 70 anos, que é uma geração, né? Então vai dar o quê? Vai dar 2088. Então até 2088 seria a última geração, né? Vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam aqui, ó. Vamos lá. 1948 até 2018 foi a geração que o Senhor profetizou. Então, mas vamos pegar aqui, ó. Uma criança lá em Israel, né, dos descendentes de Israel, que nasceu em 2018, que foi o último ano, né? Se a gente pegar essa criança que nasceu em 2018, ela vai estar com quantos anos? 2018 para 2025, vai estar com 7 anos, entendeu? Então, não passará essa geração. Que geração que é essa? Essa geração de 2018 até 2088, 70 anos, a última geração. Então, daí dá para a gente perceber que o Senhor está falando que essa geração, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Então, só por aí a gente já percebe que tem como a gente saber quando o Senhor vai voltar, né? O Senhor profetizou sobre essa geração de 2018 até 2088, que é a última geração.
ok? Agora, eu vou lá em Isaías 66:8, só para confirmar a passagem que eu falei para vocês. Só um minutinho aqui, peraí. Isaías 66:8. Vamos lá. Isaías 66:8. Beleza, irmãos. 66:8. Vamos lá. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Ok? Então, essa geração, ela nasceu num só dia, que foi em 1948. Então, vamos lá, recapitulando. Israel nasceu em 1948 até 2018, né? Teve a primeira geração ali, né? De quando Israel nasceu. Aí, 2018 fechou essa geração. Agora, nós contamos que essa geração é a última geração, porém, né? São 70 anos. Então, você pega 2018 mais 70 anos, vai ter 2088. Só que tem algumas passagens bíblicas que fala, né, até no estudo anterior, tá falando que o Senhor veio ao amanhecer. E eu vou explicar direitinho sobre essa questão do amanhecer para vocês. Né? Vai ser um estudo, né, também fazendo parte desse aqui, né, sobre o amanhecer na Bíblia, né? Que na tradução do dicionário seria romper, manifestar, né? Então o Senhor vai manifestar ao romper da aurora, né? Vai romper, vai manifestar. Ok, irmãos? Então vamos lá para Mateus 24:12. É só para complementar aqui para vocês entenderem. Mateus 24. Mateus 24:12. Vamos ver o que está falando aqui, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ok, irmãos? Não está acontecendo isso? A gente percebe que está acontecendo e muito, né? E deixa eu ver para finalizar aqui, 24, 15 e 16. Agora, eu quero ir lá no livro de Daniel, porém está em Mateus, né? Eu vou explicar direitinho para vocês sobre essa questão aqui também. Quando o Senhor profetizou, né, sobre o abominável da desolação, que é o Satanás, que é o anticristo. E Daniel profetizou sobre isso e Jesus foi e falou sobre essa questão, sobre a grande tribulação. Vamos lá. 24, né? Mateus 24, 15 e 16. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Irmãos, essa passagem aqui está falando que o abominável da desolação, né, ou Satanás, ou o anticristo, né, ele vai sentar lá no templo e vai falar que é Deus. E aí o povo de Israel vai reconhecer, só nessa hora que o povo de Israel vai reconhecer que ele é o anticristo. Entendeu? Para nós sabemos que esse abominável da desolação já é o inimigo, entendeu? Mas infelizmente o povo de Israel não crê. Eles acham que é o Messias.
Na verdade, o povo de Israel acha que o Messias ainda não veio. Só que o Messias já veio a primeira vez e ele vai vir a segunda vez ainda, né? Mas no finalzinho da grande tribulação ele vai vir. Só que o povo de Israel acredita que o Messias ainda vai vir. Você pode perguntar para qualquer judeu ortodoxo que segue a Torá, eles não acreditam que o Messias veio. E nós cristãos sabemos que o Senhor já veio e ele vai voltar a segunda vez, mas no final da grande tribulação. Apesar que muitas pessoas acreditam que o Senhor vai vir, o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação, mas eu não creio que vai ser não, tá? Eu creio que vai ser no final da grande tribulação. Tem até aqui uma passagem, deixa eu ler aqui a passagem aqui, quer ver? Para finalizar aqui, vamos aqui em Mateus aqui, 24, 15, que aí fala sobre a grande tribulação. Vocês vão ver que o Senhor vai vir no final da grande tribulação. 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e daqui amamentarem naqueles dias. Agora, deixa eu ir mais no finalzinho aqui, agora em 24, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tem uma passagem aqui que eu quero depois explicar para vocês, nessa questão de enganar até os próprios eleitos, tá? Vocês vão entender direitinho. Aquele que vai trazer a paz sobre a terra, tá? Isso vai acontecer, né? Quando ouvirdes falar de paz e segurança, saber que vai vir uma repentina destruição. Vamos prestar atenção, esses governantes aí que está prometendo a paz e segurança aí, ok? Então vamos lá. Vede que vos tenho predito. Portanto, se disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Aí, agora eu vou aqui em 29. Logo em seguida, a grande tribulação daqueles dias, tá vendo? No final da grande tribulação, logo em seguida, né, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Entendeu, irmãos? É no final da grande tribulação. Não tem arrebatamento antes da grande tribulação. Aqui está falando que o Senhor está vindo nesse momento, no final da grande tribulação. Por isso nós temos que preparar para a grande tribulação. Mas isso aí vai ser mais na frente. Eu vou dar um estudo sobre como a gente preparar para a grande tribulação. E aí, ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ok? Então, no final da grande tribulação, o Senhor virá, e buscará os seus escolhidos. Está falando no final da grande tribulação. Não tem nada de arrebatamento antes da grande tribulação, arrebatamento secreto. Eu não creio assim. Se alguém quiser acreditar, aí tudo bem, né? Mas eu não penso dessa maneira não, tá? Então fica assim. Obrigado aí mais uma vez aí para você estar fazendo esse estudo junto comigo aqui, né? E agora eu vou preparar de novo a parte 3, né? Que eu acredito que já vai entrar na questão do amanhecer, né?
que Jesus falou que veio amanhecer do terceiro dia, e o próprio Deus, quando foi falar com Moisés também lá no monte, ele mandou preparar também 2 dias, né, que são 2000 anos. Não, lá foi 2 dias normais, mas para nós, 2 dias aqui são 2000 anos, e nós estamos no terceiro dia, no amanhecer já, entendeu? Mas aí eu vou explicar direitinho no próximo vídeo aí com vocês, tá bom? Fica com Deus, um abraço, compartilhe esse vídeo, tá? Manda para os irmãos aí que vocês amam, que quer preparar para a grande tribulação, que quer saber quando Jesus vai voltar, né? A Bíblia fala, você não sabe o dia nem a hora, mas não está falando que a gente não pode saber próximo ali quando o Senhor vai voltar. O Senhor falou assim, ó, preparai, vocês têm que preparar, vocês têm que ficar vigilantes. Vigilantes é você estar atento ali o que está acontecendo com as coisas espirituais. Então, manda aí para os seus irmãos, né? Manda aí para a igreja, para os irmãos da igreja. Dá um joinha, dá um like aí, tá? E escreva qualquer comentário aí que vocês quiserem comentar aí, tá? Talvez eu passe batido em alguma coisa aqui, mas eu estou fazendo esse estudo aí de coração, com o maior carinho para vocês, né? Para que nós possamos nos preparar para a volta do Senhor, tá bom? Então fica com Deus, um abraço aí e até mais.